Paula Ferreira, 29 anos, era a personificação da resiliência paulistana. Enfermeira dedicada no Hospital Santa Joana, ela dominava a arte de equilibrar turnos exaustivos e a tranquilidade de seu pequeno apartamento na Bela Vista. Sua vida, embora modesta e sem grandes luxos, era satisfatória, cheia de propósitos em ajudar o próximo. No entanto, por trás da fachada de competência, Paula lidava com uma preocupação sutil. Seus ciclos menstruais haviam se tornado caóticos. Não era um drama, mas uma irregularidade persistente que a levou ao consultório do seu ginecologista de confiança, o Dr. Ricardo Mendes. Ele, com seu habitual tom tranquilizador, sugeriu que ela fizesse um check-up hormonal completo na Clínica Nova Geração, uma das mais conceituadas de São Paulo. Era para ser um procedimento simples, uma correção de rota menor na estrada da vida de Paula. Mal sabia ela que naquela manhã de março, seu destino estava prestes a ser reescrito, com uma caneta que não era a sua. A Clínica Nova Geração ficava na luxuosa Avenida Faria Lima, um edifício de mármore branco e janelões que espelhavam o céu de um azul quase milagroso. A sala de espera parecia a de um hotel 5 estrelas, um ambiente que fazia Paula se sentir deslocada em seus jeans e blusa de moletom simples. Ela era uma trabalhadora da saúde. Aquelas mulheres ao redor com suas bolsas de grife e revistas de moda pareciam pertencer a outra dimensão. No entanto, a recepcionista a tratou com a máxima cordialidade, preencheu os formulários padrão e a guiou até uma sala de exames no 2º andar. Naquela manhã, a rotina da Nova Geração era uma orquestra desgovernada, um palco para o que se tornaria o erro mais afortunado da história da clínica. A doutora Helena Oliveira, a diretora clínica, estava atrasada, presa em uma emergência que havia impedido que uma paciente crucial chegasse a tempo para seu procedimento. 2 enfermeiras-chave estavam indisponíveis e Júlio, o novo técnico de laboratório, estava apenas em seu 3º dia de trabalho, lidando com a pressão de um ambiente de alta precisão. A tensão era palpável e a necessidade de recuperar o tempo perdido pairava sobre a equipe. Em uma sala adjacente à de Paula, separada apenas por uma parede fina, estava Juliana Albuquerque, 32 anos, esposa do empresário Eduardo Lacerda. Juliana era uma mulher de imensa força, mas que carregava o peso de 5 anos de tentativas fracassadas de engravidar. Esta era sua 7ª tentativa de fertilização in vitro, o último suspiro de esperança para ter o filho que Eduardo, o magnata da tecnologia, desejava desesperadamente. A pressão sobre Juliana era imensa, não apenas pela saúde, mas pela sobrevivência do seu casamento, que se esvaía a cada resultado negativo. O material genético de Eduardo Lacerda, o sêmen crioconservado, havia sido preparado com meticuloso cuidado. O frasco estava em uma bandeja estéril. Ao lado, em uma bandeja idêntica, mas destinada a outro propósito, estavam as seringas para as extrações hormonais de Paula. Em meio à correria e à tentativa frenética de manter o cronograma, a enfermeira Priscila, de 23 anos e sobrecarregada, entrou no quarto de Paula para o que deveria ser um simples preparativo. Em um lapso de meio segundo, em vez de pegar o líquido inofensivo para a preparação hormonal, ela pegou a seringa contendo o material genético de Eduardo. Paula sentiu apenas uma leve picada. Ela pensou, é a solução salina, a enfermeira está com pressa. Na verdade, em um ato silencioso e invisível, ela havia recebido uma inseminação intrauterina completa. O sêmen de Eduardo Lacerda, destinado à sua esposa que esperava ao lado, agora corria no corpo da mulher errada. O erro foi consumado em um instante de distração, mas suas consequências seriam eternas. Paula deixou a clínica 1 hora depois, levemente atordoada, mas sem suspeitar de nada. A vida voltou ao normal. Ela reassumiu seus turnos no Santa Joana, suas noites de leitura com uma xícara de chá. O milagre estava apenas começando, invisível, mas potente. As 6 semanas que se seguiram foram de uma normalidade enganosa. Paula notou que seu ciclo não vinha, mas deu de ombros. Sempre fora irregular. Mas então os sinais começaram a se manifestar. Náuseas, leves no início,
depois mais insistentes, um cansaço avassalador que parecia sugar sua energia, seios sensíveis. Como enfermeira, ela conhecia os sintomas, mas os descartava como impossíveis. Ela não tinha tido relações sexuais há 8 meses. Era uma impossibilidade biológica. A negação só se sustentou até que uma colega, havendo correr para o banheiro pela 3ª vez em um turno, brincou. Paula está grávida, só pode ser. Paula riu. Achou ridículo, mas a semente da dúvida havia sido plantada. Naquela noite, voltando para casa, ela parou em uma farmácia. Comprou um teste, mais para provar que a ideia era absurda do que por qualquer outra coisa. O resultado foi um soco no estômago. 2 linhas rosadas, claras, mas inegáveis. Grávida. Paula fixou o olhar no indicador por 10 minutos, o cérebro em revolta, recusando-se a processar a informação. Impossível. Literalmente impossível. Devia ser um erro do teste. Ela comprou e fez todos os testes disponíveis na gaveta, um após o outro. Todos, sem exceção, deram positivo. O pânico transformou-se em confusão, a confusão em terror. A menos que... A única memória que podia justificar aquilo a atingiu como uma revelação divina. Aquela manhã, na clínica Nova Geração. Mas não, era absurdo. Apenas uma extração de sangue, ela pensava. No entanto, o fato era indiscutível. Ela estava esperando um filho. No dia seguinte, Paula ligou para a clínica, a voz tremendo ao pedir para falar sobre seu check-up. Foi colocada em espera por uma eternidade. Finalmente, a voz tensa e urgente da doutora Helena Oliveira pediu que ela fosse imediatamente. Havia uma urgência que lhe gelou o sangue, uma urgência que prenunciava a magnitude da catástrofe. Quando Paula chegou à clínica naquela tarde, ela não foi para uma sala de exames, mas para um luxuoso e sombrio escritório no 3º andar. Lá, a esperavam a doutora Helena, o diretor da clínica e 3 advogados em ternos escuros. O coração de Paula batia tão forte que ela pensou que o som atravessava a porta fechada. A doutora Helena, com a voz embargada por uma mistura de culpa profissional e medo de perder a licença, confessou. Houve um erro catastrófico. Paula não havia recebido uma simples extração hormonal. Ela havia recebido uma inseminação intrauterina com material genético destinado a outra paciente, outro casal, os Lacerda, Eduardo e Juliana Lacerda. O mundo parou para Paula. Ela estava carregando no ventre o filho de um completo desconhecido, um multimilionário. Um filho concebido por um erro, um descuido em um dia caótico. Os advogados começaram a falar de responsabilidade, de acordos milionários, de confidencialidade, de opções. Mas Paula mal os ouvia. Eduardo Lacerda recebeu a ligação da clínica durante uma reunião do conselho da sua Lacerda Tech, líder no setor de inteligência artificial. Ele tinha 36 anos. Gênio dos negócios, brilhante, mas esgotado pela luta para ter um filho. Quando a doutora Helena lhe explicou o ocorrido, Eduardo ficou em silêncio por um longo tempo. Depois, a fúria, a frustração. Seu material genético, a última esperança para Juliana, tinha sido entregue por erro a uma estranha. E essa estranha estava grávida. Ele não podia voltar para casa e contar a Juliana. Não ainda. Em vez disso, dirigiu-se diretamente à clínica, chegando às 8 da noite. Quando Eduardo entrou no escritório, ele viu Paula. Sentada em uma cadeira pequena, parecia assustada, não uma caçadora de fortunas. Seus olhos castanhos estavam vermelhos de tanto chorar. O cabelo escuro, amarrado de forma desordenada, e as mãos tremiam enquanto segurava uma xícara de chá frio. Eles se olharam por um longo momento. 1000 perguntas não ditas pairaram no ar. Ele viu a mãe acidental de seu filho. Ela viu o homem cujo DNA crescia dentro dela. 2 pessoas presas na mesma armadilha do destino. A conversa inicial foi tensa, mediada pelos advogados. A clínica estava oferecendo a Paula uma compensação sem precedentes: dinheiro, atendimento médico de luxo, apoio psicológico vitalício. Então veio o grande dilema. O que Paula faria com a gravidez? Os advogados de Eduardo foram diretos. Ela consideraria a interrupção voluntária,
em troca de uma compensação econômica substancial. Paula olhou para eles como se tivessem pedido que ela fizesse algo absolutamente impensável. Qualquer que fosse o medo e a confusão, algo em seu coração já havia despertado. Ela estava grávida. Havia uma vida crescendo dentro dela. Ela não sabia se estava pronta para ser mãe, muito menos nessas circunstâncias surreais, mas sabia que não podia simplesmente apagar aquela vida. Eduardo viu a determinação em seus olhos antes mesmo que ela falasse. Paula disse, com a voz tremendo, mas firmemente, que precisava de tempo. O aborto não era uma decisão que ela tomaria em uma noite, em um escritório cheio de advogados. Ela precisava de espaço para respirar, para entender o que estava acontecendo com sua vida. Foi um ato de pura coragem, uma recusa em sucumbir à pressão legal e financeira, e foi o primeiro milagre positivo da história. A vida que não devia existir seria preservada pela força de vontade de uma enfermeira humilde. Eduardo, o magnata acostumado a controlar tudo, viu sua raiva se transformar em respeito pela primeira vez. A semente de um novo caminho, um caminho tortuoso, mas cheio de possibilidades, estava plantada. Os dias que se seguiram foram um inferno emocional. Paula tirou uma pausa do hospital. Eduardo começou a aparecer perto do apartamento dela, presente, mas não ameaçador, querendo falar sem a intermediação da linguagem legal. O primeiro encontro real aconteceu uma semana depois, em uma cafeteria. Eduardo chegou sozinho, vestindo-se para ser apenas um homem. Eles pediram café, mas estavam sentados, ombro a ombro, em uma mesa no canto. Eduardo falou sobre Juliana, sobre como o desejo de ter filhos havia consumido o casamento e de como cada fracasso os afastava. Contou que este era o último recurso para salvar algo que, no fundo, ele sabia que estava à beira do colapso. Sua voz era de cansaço, carregada de um profundo pesar. Paula ouviu e depois falou sobre sua vida. A enfermeira que lutava para se manter em São Paulo, a mulher que sempre quis uma família e que agora carregava o filho de um desconhecido. Ao final daquela conversa, nada havia sido resolvido legalmente, mas o segundo milagre havia acontecido. Eles se viam agora não como adversários, mas como duas vítimas presas na mesma teia, tentando encontrar um caminho de dignidade. A conexão humana e o respeito mútuo haviam superado o caos legal. Paula finalmente decidiu. Ela teria o bebê. Não podia fazer outra coisa. Quando ela comunicou sua decisão a Eduardo, ele sentiu uma mistura avassaladora de alívio e gratidão. Seu sonho de ser pai se realizaria, mesmo que da forma mais distorcida possível. A ironia era cruel, mas o presente era inegável. Ele teria um filho. O terceiro grande milagre, carregado de dor, foi a salvação de Eduardo de um casamento sem esperança. Ele precisou contar a verdade a Juliana. A dor dela foi insuportável. Saber que outra mulher carregava o filho que ela tanto quis, gerado com o material genético do seu marido, era devastador. Ela pediu o divórcio naquela mesma semana. Juliana deixou São Paulo e voltou para Porto Alegre. O casamento chegou ao fim de forma rápida e silenciosa. O erro da clínica, embora doloroso para Juliana, havia sido o catalisador para que Eduardo e Paula pudessem começar a construir um futuro. O destino havia limpado o caminho, embora com um custo emocional alto para permitir que algo novo e positivo florescesse. A partir de então, Paula e Eduardo começaram a se ver regularmente, como dois pais se preparando para um evento extraordinário, e o palco estava montado para que o caos se transformasse em amor. O divórcio de Eduardo Lacerda e Juliana Albuquerque foi o terremoto necessário para limpar o terreno, onde o milagre de Paula e seu bebê estava florescendo. Embora o desfecho fosse doloroso para Juliana, que se retirou para Porto Alegre em busca de paz, ele representou uma solução dramática, porém definitiva, para um casamento que já estava, nas palavras de Eduardo, ceifado por anos de frustração. Livre das amarras de um relacionamento consumido pela busca incessante por um filho, Eduardo pôde finalmente focar no presente e na mulher que carregava seu herdeiro. Para Paula Ferreira, o peso da culpa por ter tomado o sonho de outra mulher diminuiu, transformando-se na responsabilidade solene
de dar o melhor a essa vida que crescia em seu ventre. Os dias seguintes foram uma coreografia estranha de negócios e emoções. Eduardo insistiu em pagar todas as despesas médicas, garantindo que Paula tivesse acesso à doutora Camila Pires, a obstetra mais renomada de São Paulo. Paula aceitou o apoio, mas traçou uma linha clara. Ela não era uma beneficiária, mas a mãe de seu filho. O dinheiro não era a motivação, mas sim o bem-estar do bebê. Essa determinação e dignidade dela só aumentaram o respeito de Eduardo. Ele via em Paula a força que faltava no ambiente plástico e negociável de seu mundo tecnológico. A aproximação entre eles deixou de ser uma obrigação legal e se tornou uma necessidade emocional. Eduardo não precisava mais inventar desculpas. Ele vinha vê-la simplesmente para discutir o nome do bebê, para compartilhar um artigo sobre nutrição na gravidez ou para garantir que ela estava descansando adequadamente. A cada visita ao pequeno apartamento da Bela Vista, ele deixava de ser o magnata da Lacerda Tech e se tornava apenas um homem, um pai à espera, ansioso e desajeitado. O primeiro grande marco de sua nova relação aconteceu na 8ª semana, a primeira ecografia. Paula estava tensa. Deitar-se naquela maca parecia finalmente legitimar a irrealidade de sua situação. Eduardo estava ao seu lado, segurando sua mão. Quando a doutora Camila Pires ligou o ultrassom e a tela ganhou vida com um pontinho pulsante, o milagre se manifestou. Lá estava, o pequeno coração batendo, forte e rítmico. O som preencheu a sala, um som de vida inquestionável. Paula não conseguiu conter as lágrimas, um misto de medo, alívio e um amor repentino e avassalador. Eduardo, o homem de negócios implacável, teve a face vincada por uma emoção que ele não sentia desde a juventude. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ele apertou a mão de Paula com uma ternura desesperada. Naquele momento, eles não eram mais vítimas de um erro. Eram dois pais unidos pela promessa de vida. Foi um milagre da união, o primeiro de muitos, onde o caos legal foi instantaneamente curado pela pureza de um batimento cardíaco. A partir desse dia, a relação floresceu em rituais compartilhados. Jantares no apartamento de Paula, onde ela, mesmo cansada, preparava refeições simples, mas saborosas, e Eduardo falava sobre o futuro, sobre nomes de bebê. Eles descobriram um senso de humor absurdo em comum, rindo da ironia do destino. Eduardo confessou que, se não fosse pelo filho, ele jamais teria saído de sua bolha de executivo. Paula brincava que o 4º trimestre seria a fase em que ele finalmente aprenderia a passar roupa. A gravidez avançou, e com ela, o crescimento do afeto. Eduardo começou a notar a beleza em Paula, que ia além da força e da dignidade. Admirava seu sorriso fácil, a maneira como ela se dedicava aos pacientes do Santa Joana, e a forma simples e sincera como ela vivia. Paula, por sua vez, enxergava a vulnerabilidade por trás da armadura de Eduardo. Ele era incrivelmente gentil, atencioso com sua saúde e, o mais importante, totalmente dedicado à ideia de ser pai. No 6º mês, o relacionamento atingiu um ponto de não retorno. Paula e Eduardo estavam em uma livraria, escolhendo livros sobre maternidade. Ele estava distraído, olhando para o teto, quando de repente se virou para ela, com uma expressão séria. Paula, ele disse, sem o brilho habitual dos negócios em seus olhos, sinto que preciso te dizer algo. Ele confessou que o nascimento do bebê não era a única coisa boa que sairia daquele caos. Ele revelou que, se as circunstâncias fossem diferentes, se ele fosse um estranho que a tivesse encontrado em uma fila de café, ele a teria convidado para sair. Ele a considerava a mulher mais interessante e real que havia conhecido em anos. Paula sentiu o coração acelerar. Foi uma reviravolta romântica, um milagre do reconhecimento, onde a atração foi finalmente verbalizada. Ela respondeu em um sussurro, que teria aceitado o convite, não importando seu status ou riqueza. Naquele dia, sob as luzes da livraria, eles se olharam com o desejo e a admiração que transcendiam a coparentalidade. O grande plot twist emocional, no entanto, viria no 8º mês, e seria o milagre da vulnerabilidade. Uma noite, Paula estava sozinha,
e começou a sentir contrações irregulares, as chamadas de Braxton Hicks. Embora soubesse que eram falsas, o susto foi real. Em pânico, ligou para Eduardo. Em 15 minutos, ele estava em seu apartamento. Eduardo a encontrou pálida, sentada no sofá. Ele checou seus sinais, ligou para a doutora Camila e, depois de ser tranquilizado de que não era o momento do parto, ele não foi embora. Ele se recusou. Vou ficar aqui, ele disse. Vou dormir no sofá, mas eu vou ficar. Eduardo, o magnata que dormia em lençóis de 600 fios, encolheu-se desconfortavelmente no sofá velho e pequeno de Paula. Quando Paula acordou na manhã seguinte, encontrou-o ali, ainda vestido com o moletom que vestira apressadamente, dormindo de forma desconfortável, mas presente. Não havia advogados, nem jargões de tecnologia, apenas um homem cuidando da mãe de seu filho. O quarto milagre foi consumado naquela manhã, a derrubada final das barreiras. Paula viu naquele gesto a prova de que ele a valorizava, não por ser a portadora de seu filho, mas por ser ela. Eles tomaram café da manhã juntos, panquecas que Paula insistiu em fazer, apesar dos protestos de Eduardo para que ela descansasse. Sentados à mesa, sob a luz do sol que entrava pela janela, Eduardo parou de comer. Ele olhou profundamente nos olhos de Paula e disse: Paula, eu sei que tudo começou de forma errada. É uma loucura. Mas você se tornou a pessoa mais importante na minha vida, depois do nosso bebê. Eu não estou falando sobre ser apenas pais. Estou falando sobre tentar de verdade. Se houver uma chance de você sentir o mesmo, eu quero que tentemos ser nós. Foi a declaração mais honesta e vulnerável que ela já havia ouvido. Paula sentiu as lágrimas chegarem, culpa das hormonas da gravidez e da emoção pura. Ela confessou que tinha medo de que o amor fosse apenas uma reação ao trauma compartilhado, mas admitiu: Eu te amo, Eduardo. Eu me apaixonei por você, vendo o pai incrível que você está se tornando e a pessoa boa que você é por baixo de toda a riqueza. Naquela manhã, entre os pratos de café da manhã e as lágrimas salgadas, eles se beijaram pela primeira vez. Não foi um beijo impetuoso, mas doce, cheio de promessas e do sabor da felicidade que nasce no lugar mais improvável, o caos. O quinto milagre havia acontecido. O amor entre o magnata e a enfermeira, um amor nascido de um erro médico, era real e estava pronto para ser vivido. Os meses seguintes foram de preparação para o nascimento, mas também de construção de uma vida a dois. Eduardo passava mais tempo na Bela Vista do que em sua mansão no Morumbi. Eles conversavam sobre o futuro, a casa, a possibilidade de Paula reduzir a carga horária no Santa Joana para manter sua paixão pela enfermagem. Eduardo, que antes só pensava em lançamentos de startups, agora pensava em berços e fraldas. A grande revelação do capítulo para eles mesmos veio através de uma simples conversa no jardim da casa de Eduardo. Eles estavam sentados, e Paula perguntou se ele se arrependia de algo. Se ele pudesse voltar aquele dia na clínica, ele o faria. Eduardo olhou para a barriga imensa de Paula, para a vida crescendo ali e disse: Eu teria evitado a dor de Juliana, sim. Mas eu não teria evitado você. O erro foi o mapa que me trouxe até a minha felicidade. Não mudaria nada que nos tenha trazido até aqui. Essa aceitação total do destino, por mais tortuoso que fosse, foi um sexto milagre de paz que selou o compromisso de ambos. Eles sabiam que, independentemente do que o mundo dissesse, eles estavam exatamente onde deveriam estar. A doutora Camila Pires, a obstetra, acompanhava o casal com uma mistura de fascínio e profissionalismo. Ela via a conexão genuína entre eles e, em uma de suas últimas consultas, comentou: O bebê de vocês já tem uma história incrível. Ele será um símbolo de que a vida sempre encontra um caminho, mesmo quando a lógica falha. Era a bênção profissional para o sétimo milagre, a certeza de que a vida que Paula carregava estava destinada a ser especial. Paula e Eduardo estavam prontos. O quarto do bebê, que seria chamado Leonardo, Léo, em homenagem ao avô de Eduardo e a um nome que Paula sempre amou, estava montado na casa dela provisoriamente. Eduardo já havia começado a planejar a reforma em sua mansão para criar um ambiente acolhedor e familiar para Paula e o recém-nascido. Eles se prepararam juntos para o parto,
frequentando aulas e lendo guias. O caos do início havia sido substituído por uma calma determinada. A cada dia, eles se tornavam menos a enfermeira e o magnata e mais Paula e Eduardo, dois indivíduos apaixonados e prestes a serem pais. O palco estava montado para a chegada do pequeno Léo, o culminar de todos os milagres. A próxima reviravolta estava na iminência do nascimento, um momento que selaria o destino de sua família improvável. A contagem regressiva para o nascimento de Leonardo, Léo, era a antessala do maior dos milagres. Paula e Eduardo estavam em uma fase de felicidade cautelosa. Tudo estava calmo demais. E como em toda grande história, o clímax veio de surpresa. O bebê, que deveria chegar daqui a 2 semanas, decidiu que não podia mais esperar. Numa noite de maio, surpreendentemente quente para São Paulo, Paula estava assistindo a um programa na televisão quando sentiu a bolsa se romper. A experiência surreal e repentina não tinha sido ensinada em curso preparatório algum. O pânico inicial durou apenas um instante. Paula, a enfermeira, assumiu o controle. Ligou para Eduardo, que estava terminando uma teleconferência crucial em sua mansão no Morumbi. "Eduardo, é agora", ela disse, a voz tensa mas firme. Ele não fez perguntas. Desligou o telefone sem se despedir dos executivos. Catapultou-se para seu carro e atravessou a cidade em uma velocidade que flertava com a infração. O medo de perder o momento, o medo de que algo pudesse dar errado com a mulher que ele amava, era um motor mais potente do que qualquer um de seus carros de luxo. O parto no hospital foi uma maratona de 14 horas. Foi longo, foi doloroso, foi assustador, mas foi também o palco do 8º milagre, a prova inquestionável de que o amor deles era inquebrável. Eduardo não soltou a mão de Paula uma única vez. Ele secava o suor da testa dela, sussurrava encorajamentos ao pé do ouvido e até mesmo ria nervosamente quando Paula, em meio a uma contração, o amaldiçoava pela ironia da situação. Ele era seu pilar, seu copiloto, sua âncora. A doutora Camila Pires, paciente e profissional, guiou Paula através de cada desafio. Às 3h22 da madrugada, com um último esforço heróico e o apoio inabalável de Eduardo, Léo nasceu. O choro do bebê, alto, potente, uma melodia de vida, preencheu o quarto. Quando a doutora Camila colocou o recém-nascido, sujo, perfeito e milagroso no peito de Paula, o mundo parou para o casal. Paula olhou para o pequeno rosto enrugado e sentiu um amor tão intenso, tão puro, que sentiu que poderia desfalecer de felicidade. Eduardo observava mãe e filho, com lágrimas de alegria escorrendo livremente pelo rosto. Ele tocou a cabecinha do bebê com um dedo, maravilhado. Este era Léo, seu filho, nascido da forma mais estranha, mas inegavelmente seu. E olhando para Paula, que acalentava o recém-nascido, sussurrando-lhe as boas-vindas ao mundo, Eduardo soube que ela também era sua. Aquela era sua família, nascida do caos, mas sua. E o 9º milagre estava completo. A vida que não devia ter acontecido, tinha acontecido, e era saudável e perfeita. Nos primeiros dias no hospital, o tempo se transformou em uma bolha de felicidade e exaustão. Os 3 juntos. Eduardo se dedicou a aprender. Para um homem que liderava um império tecnológico, um recém-nascido de 3 quilos era o desafio mais assustador e maravilhoso de sua vida. Ele aprendeu a segurar Léo, a trocar fraldas, a acalmá-lo quando chorava, muitas vezes parecendo um cientista tentando decifrar um código de inteligência artificial. Uma semana após o nascimento, Paula e Eduardo estavam exaustos, mas em paz, sentados no sofá do apartamento de Paula. Léo dormia finalmente após uma noite particularmente difícil. Paula tinha a cabeça apoiada no ombro de Eduardo. O silêncio era de puro cansaço e contentamento. Foi ali, naquele momento de realidade crua, com pijamas sujos de leite regurgitado, que Eduardo decidiu que não podia mais esperar. Ele se virou para Paula e, com uma voz rouca pelo cansaço, mas firme no propósito, disse que queria que eles fossem uma família de verdade. Não apenas pais que compartilhavam um bebê, mas marido e mulher. Ele queria acordar com ela e Léo todos os dias. Queria construir uma vida com ela.
E então, da maneira menos grandiosa e mais real possível, ele pediu: Paula Ferreira, você aceita se casar comigo? Paula riu e chorou simultaneamente. Olhou para o homem que apenas 10 meses antes era um completo desconhecido e que agora era a outra metade de sua alma. Ela disse sim, um 10º milagre em si, pois o amor havia triunfado sobre toda a lógica, o dinheiro e o trauma. O casamento foi pequeno, íntimo e perfeito. Apenas a família próxima de Paula, vinda de Minas Gerais, e alguns poucos amigos íntimos de Eduardo. A cerimônia aconteceu em um belíssimo jardim privado no interior de São Paulo, em uma tarde de setembro. Paula usava um vestido simples, cor off-white, com flores frescas no cabelo. Léo, então, com 4 meses, dormia pacificamente nos braços da avó, enquanto Paula e Eduardo pronunciavam os votos. Durante os votos, ambos falaram sobre a natureza milagrosa da vida. Falaram sobre como os caminhos mais bonitos são, muitas vezes, aqueles que nascem dos planos que dão errado, de como o amor pode se esconder em um erro médico. Eduardo, o empresário de sucesso, sorria de uma forma que seus colegas jamais teriam reconhecido, completamente desarmado e feliz. A mãe de Paula chorou do início ao fim, e até mesmo os amigos mais céticos de Eduardo se emocionaram com a beleza dessa história impossível. Após a celebração, a nova família se mudou para a mansão de Eduardo, no Morumbi. O chalé luxuoso, que antes parecia frio e impessoal, foi transformado por Paula em um lar acolhedor. Ela pintou um dos quartos de um azul claro, com nuvens no teto, e Eduardo instalou o intercomunicador mais tecnológico do mercado para garantir que pudessem ouvir Léo de qualquer canto da casa. A vida se estabilizou em uma nova normalidade. Paula voltou a trabalhar em tempo parcial no Santa Joana. Era crucial para ela manter sua identidade como enfermeira, e Eduardo admirava profundamente essa paixão pelo serviço. Ele, por sua vez, reduziu drasticamente suas horas na Lacerda Tech, transferindo responsabilidades para sua equipe sênior. Ele queria estar presente, para as primeiras palavras de Léo, para os primeiros passos, para a primeira gargalhada verdadeira. O 11º milagre veio 2 anos após o nascimento de Léo, a chegada da filha, Sofia. Desta vez, concebida naturalmente em sua própria cama, com amor e risadas, sem a interferência de clínicas ou erros burocráticos. Léo, então, com 2 anos, tornou-se o irmão mais velho, mais devotado, insistindo em ajudar com tudo, embora muitas vezes criasse mais caos do que auxílio. O tempo passou em um piscar de olhos. Olhando seus 2 filhos brincarem juntos, com Eduardo ao seu lado, Paula pensava frequentemente naquele dia fatídico de março. Pensava em como um erro humano, uma etiqueta trocada, havia mudado completamente a trajetória de sua vida. Uma noite, depois de colocar as 2 crianças para dormir, Paula e Eduardo estavam sentados no jardim sob as estrelas de uma noite paulistana. Eduardo perguntou a ela pela última vez se ela se arrependia de algo. Se ela pudesse voltar atrás e garantir que as seringas estivessem nas bandejas corretas, ela o faria. Paula olhou para a casa, onde seus filhos dormiam seguros. Em seguida, olhou para o homem que amava. O homem que havia sido um desconhecido e agora era seu mundo. Ela sorriu e sua resposta foi o 12º e final milagre, a conclusão perfeita de sua história. Eu não mudaria nada, Eduardo. Cada momento de medo, confusão e caos me levou até aqui, até nós, até essa família improvável e perfeita. Eduardo a beijou com doçura, abraçando-a forte, grato por cada erro que os havia unido. Porque, como eles aprenderam, às vezes, os melhores presentes da vida chegam embrulhados em caos, escondidos no improvável, nascidos do erro. A clínica Nova Geração implementou novos protocolos rigorosos depois do incidente, garantindo que tal erro jamais se repetisse. Mas para Paula e Eduardo, aquele erro havia sido seu destino disfarçado de tragédia, seu amor escondido em uma etiqueta trocada. E enquanto olhavam as estrelas naquela noite, com sua família segura dentro de casa, sabiam que sua história, por mais estranha que tivesse começado, era exatamente como deveria ser. Perfeita em sua imperfeição, maravilhosa em seu caos, um amor nascido do erro mais afortunado jamais cometido.
A vida, afinal, não se tratava de seguir um plano perfeito, mas de encontrar a felicidade nos desvios inesperados do caminho. O amor venceu e o milagre se tornou a realidade. Se você curtiu essa história, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma das próximas histórias incríveis que vêm por aí.